Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos estudar a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? A lição de número 7 tem em seu texto áureo o texto de Jó 8,4 que diz bem assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão a sua transgressão. Sim, a verdade prática diz que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Esse era um pouco do pensamento de Bildade, amigo de Jó, que acreditava que Jó estava sofrendo porque tinha um pecado oculto. Sim, a leitura bíblica em classe vai aparecer aí na sua tela. Bildade aparece no texto de Jó no capítulo de número 8, no capítulo de número 18 e também no capítulo de número 25, emitindo as suas opiniões, aquilo que era considerado a sua teologia. Acompanhe comigo, tenha sempre contigo um exemplar da Bíblia Sagrada, mas você pode também acompanhar na revista ou aquele texto que vai aparecer na sua tela. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e é sempre bom você ter ela por perto. Vamos lá? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás estas coisas, e as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Olha, ainda em Jó 18 ele vai dizer: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma, na tua ira, será a terra deixada por causa tua? E remover-se-ão as rochas no teu lugar? Ainda no capítulo de número 25, Bildade entra de novo e diz: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e filho do homem, que é um vermezinho, ou um bicho. Olha que terrível, né? Ele vai querer exaltar a grandeza de Deus nesse último texto e assim também diminuir a Jó, botando um grande abismo, um abismo que não existia entre o Criador e a sua criatura. Desde o começo, né, do livro de Jó, nós vamos ver que Deus está trabalhando com uma perspectiva de nos ensinar através do sofrimento deste homem que foi o maior de todo o Oriente, o sofrimento desse homem que Deus deu testemunho dele, que ele era homem, ele era reto, ele era íntegro, ele era justo e afastava-se do mal, um homem que era extremamente rico e que perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, sim, foi afligido por Satanás e agora estava sendo também, por que não dizer, afligido pelos seus amigos, amigos que vieram o consolar. Aqui, depois de estudarmos a teologia de Elifaz, nós vamos estudar a teologia, o pensamento, as reflexões de Bildade. Quem era Bildade? Bildade significa amor confuso. Olha que interessante, por mistura. Era como se Bildade estivesse influenciado, desde o peso que ele carregava em seu nome, influenciado pelo pensamento que gera sempre muita confusão, um pensamento que é formado pelo senso comum. Sim, Bildade, ele era reflexo da forma de pensar de uma época, de uma região, né? Ele era reflexo de uma moralidade presente. O nosso comentarista chega a dizer que a moralidade de Bildade era uma moralidade rígida, que era guiada por preceitos religiosos e não necessariamente espirituais. Mas o que é moralidade? O que é moral? Existe um outro termo que mais à frente nós vamos tratar, que é muito importante também, que é o moralismo. O que é moral? Moral é o que denota bons costumes, segundo alguns preceitos estabelecidos por um determinado grupo social. É a forma que um grupo estabelece de pensar e ali eles vão ditar os costumes daquele povo, né? Conjunto de valores individuais ou coletivos
coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Isso aqui é um dicionário comum, mas já dita que a moral é aqueles conjuntos de valores que vão nortear as relações sociais e também a conduta dos homens. E a moralidade de Bildade, segundo o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ela era extremamente enrijecida, ela era uma moralidade rígida e que não conseguia ver, por isso, a grandeza de Deus. E não conseguindo ver a grandeza de Deus e como Deus atuava de uma forma extraordinária, de diversas formas, ele colocava ali que o sofrimento de Jó, por conta disso, estava relacionado a um pecado oculto. É interessante que em todo o livro nós vamos ver que, seja nas falas de um ou de outro, o homem está sempre tentando dominar as situações, tentando controlar, ter nas suas mãos as rédeas daquilo que ele está vivendo. E também tentando entender o que está passando, busca mecanismos, sistemas, pensamentos, para também assim evitar o que está passando ou resolver rapidamente o que está passando. E tentar explicar tudo isso que ele está vivendo. E também, à medida que ele tenta explicar o que ele está vivendo, como os amigos tentaram explicar o que Jó estava vivendo e envolvendo Deus nisso, tentaram explicar a Deus e limitando a Deus, assim também acabaram por errar na sua concepção sobre a grandeza de Deus e sobre o relacionamento que ele tem com os homens, né? E nós precisamos entender também que naquela época, como nós conhecemos o grande El como o Senhor, né, que apareceu a Moisés lá no monte, convidando ele a se apresentar diante de Faraó para tirar o povo do Egito, nós vamos ver que havia muitos deuses. E que dentro do pensamento daquela época, se os povos não agradassem aos seus deuses, eles iriam se irar. Logo, esse pensamento ele não estava muito distante da teologia de Elifaz, o pensamento não estava muito distante da teologia de Bildade, e nós vamos ver que eles tinham suas similaridades, sim, mas veremos que diferente dos que pensam como Bildade, como ele faz, e como regiam as religiões pagãs de um Deus distante que somente castigavam os seus súditos que não os adoravam. Nós não estamos num sistema engessado, como quis dizer Foucault, num sistema de crime, de vigiar e punir, ou como disse Dostoiévski, num sistema de crime e castigo. Não é só toma lá da cá, não é bem por aí. Com Deus nós trabalhamos com a misericórdia, com Deus nós lidamos com a graça, com o amor, com a bondade do nosso Senhor, o nosso Criador que se relaciona conosco. Foi assim desde a criação, onde no final da viração do dia, todos os dias, o Senhor falava com Adão. E isso é lindo, mas Bildade não entendia. E no meio da sua fala, que diferente da de Elifaz, era mais incisiva, mais áspera e mais agressivo, ele tentava, desde o começo, colocar a culpa em um pecado que Jó talvez não conhecia ou que não queria confessar, um pecado oculto. Inclusive, ele tenta provar isso pelo texto. Lembra que Jó sempre oferecia sacrifícios pelos seus filhos, caso eles tenham cometido algum pecado e blasfemado contra ti, ó Senhor. Jó se apresentava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos, e Bildade usa até disso, e ele vai ali no capítulo de número 8, versículo de número 4, que está também na leitura bíblica, dizer: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Já de início, o amigo do patriarca assevera que os filhos de Jó pecaram e por isso morreram, mas para Jó ainda tinha uma esperança. Se Jó não confessasse o seu pecado oculto, ia acontecer o mesmo com ele, mas caso ele viesse a se arrepender, caso ele viesse a buscar o perdão de Deus, caso ele viesse a se enquadrar no padrão moral que Deus havia estabelecido e mostrasse que ele era um homem bom, ele iria de novo receber a benevolência da parte do Criador, né? Mas a Bíblia ela fala que o relacionamento de Deus não está
vinculado com nenhum mérito humano, né? Não é por meritocracia. E na acusação que nós vamos ver Bildade fazendo ainda no versículo de número 5 e 6, está escrito bem assim: se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, se tu fores puro e reto, ó Jó, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Olha, Isaías falou que não há um homem reto, não há um homem justo, e a justiça do homem era como um trapo de imundície. Sim, ainda que Deus tenha dado testemunho acerca de Jó, nós precisamos entender que todos os homens nascidos de mulher, como disse Paulo em Romanos 3, todos pecaram, destituídos, afastados, privados da glória de Deus foram, de modo que todos precisam da graça do Senhor, e é isso que Paulo está dizendo, e que Bildade não entendia. No capítulo de número 2 de sua carta aos Efésios, versículo 8 e 9, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não adianta, Bildade não entendia, mas não é por mérito, não é por obras. Eu sei que talvez isso estava relacionado ao pensamento, a moralidade rígida que regia todo o pensamento e a forma de viver daquela região, daquela época, aonde estava Elifaz, aonde estava Bildade, aonde até mesmo Jó estava inserido. Mas nós precisamos entender que não é assim o relacionamento com Deus, não é pelo que eu faço, não é pela minha retidão, não é pela minha bondade, mas é a misericórdia, a graça do Senhor que dia após dia tem nos alcançado. Diante dessas acusações de Bildade, nós vamos ver que Jó, no capítulo de número 9, ele vai responder. Eu coloquei, vai aparecer na sua tela, todo o capítulo de número 9, mas nós não vamos ler todo para ganhar tempo. Mas o texto diz bem assim, acompanha comigo algumas partes extremamente importantes. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó começa a reconhecer que de fato Deus é grandioso. Jó reconhece que ele não teria como se justificar diante de Deus. Ainda mais à frente está escrito: porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Sim, ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. Quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estima minha alma, desprezo a minha vida. Jó sabe que não tinha como ele se justificar diante de Deus. Ele reconhece que Deus é que era grande, ele reconhece que Deus era que era poderoso, ele reconhece que diante do Senhor ele não tinha força alguma e que ele não tinha como se declarar perfeito. Muito pelo contrário, ele era perverso, ele estava reconhecendo as suas falhas. Ainda mais à frente ele vai dizer: receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com a água da neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Isaías, no capítulo de número 1, vai ver a figura de um homem cheio de chagas. Esse homem, simbolicamente, era Israel. Israel não queria receber a cura dessas doenças, dessas enfermidades com óleo, que era símbolo do Espírito Santo. Mas o Senhor disse lá em Isaías que se quisessem, se crescem, ainda que estivessem sujas as suas vestes, elas se tornariam alvas mais que a neve. Jó está usando de uma metáfora, ainda que ele não conhecesse esse assunto, e ele está falando que ainda que fosse lavada as suas vestes,
com água da neve e purificada as suas mãos, as suas obras com sabão, aquilo que limpa de verdade, ele ainda estaria como que alguém que está no fosso pela sua própria justiça. Mas nós cremos que Jó começa a refletir diante da sua insignificância, porque o maior lugar que o homem pode chegar é aos pés do Calvário. E diante da grandeza de Deus, a única coisa que nós podemos reconhecer é que nós somos pequenos e dependentes dele. E diante do sofrimento, diante da angústia, diante da grandeza da criação do nosso Deus, Jó estava reconhecendo a sua pequenez. E ali ele vai, diante de Bildade, fazer a sua defesa. Bildade volta um pouco mais à frente, né, em seu discurso, e agora ele está comprometido com essa moralidade, conforme nos diz o pastor José Gonçalves aqui no tópico de número 2, e é um moralismo fundamentado não somente na espiritualidade, mas na tradição, não somente em verdades, mas naquilo que ele aprendeu, e isso é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado nos dias de hoje também, e eu sou um defensor da sã doutrina, dos bons costumes. Eu sou, sim, valorizo a palavra de Deus e creio que ela deve ser vivida na íntegra. Ela é a nossa regra de fé e prática, mas nós precisamos entender e tomar cuidado para não ensinar ou forçar as pessoas a viverem meras tradições, porque muitas das coisas que nós vemos hoje nos nossos dias e que tem despertado até mesmo a aversão de muitas pessoas que têm se entristecido é porque não tem fundamento na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras santas do nosso Senhor, daquele que fez-se carne e que é o Verbo que se fez carne, o Verbo vivo de Deus, sim, ela é a nossa regra de fé e de prática. E o que não está ligado à moral bíblica, aquilo que não está ligado a algo sadio, passa nada menos de um certo moralismo. E o que é o moralismo? Uma doutrina, um comportamento filosófico ou religioso que elege a moral como valor universal, em detrimento de outros valores existentes. Né? Uma moral, mas que moral é essa? Peraí, isso aqui é superficial, lá na frente está escrito: consideração moral inconsistente por estar separada do sentimento moral, por ser baseada em preceitos tradicionais irrefletidos, sim, ou por ignorar a particularidade e a complexidade da situação julgada. Tem gente que vive pelo que ouve e não somente pela pesquisa que faz. Quer viver um grande avivamento? Eu te convido a ser um pesquisador da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo irá se revelar e falar diretamente contigo, e eu creio que através de ti, mesmo em meio a muitos sofrimentos, você irá vivenciar experiências extraordinárias com a palavra de Deus, e compartilhando disso irá proporcionar um crescimento e um avivamento na vida de tantos outros. Eu acredito no avivamento dos pesquisadores, no avivamento daqueles que estudam a palavra de Deus e que buscam conhecer as revelações que estão na palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está, mais uma vez eu digo, a nossa regra de fé e prática. Nós não devemos andar por conta das tradições. Sim, existem os marcos antigos que não devem ser removidos, mas todos eles devem ser pautados pela palavra de Deus. Bildade, então, vem acusando ainda mais. E ele vai dizer, lá em Jó, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, acompanha comigo. E disse Bildade o suíta: até quando poreis fins às palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Existem alguns pensamentos no senso comum que estão tão enraizados e tão fundamentados que eles ganham um peso e uma força que talvez não deveriam ter ganhado ou talvez não existissem. Nós precisamos entender, um certo historiador lembrou que o publicitário de Hitler, ele falava que uma mentira dita 1000 vezes virava uma verdade. Não, uma mentira continua sendo uma mentira, e o pai da mentira é o diabo. Nós temos que tomar cuidado também com as meias
verdades, porque meias verdades também são meias mentiras, e ele, mais uma vez, é o pai da mentira. Nós precisamos entender que existem alguns fundamentos que incomodam as pessoas, né? E Jesus mesmo foi perseguido porque ele falava as coisas de Deus. O sistema religioso presente incomodado ficavam com as falas de Jesus, e agora os amigos de Jó estão incomodados com a defesa dele, estão incomodados com as falas dele, estão se sentindo como imundos. Olha, eles se colocam num ato de autocomiseração. Saibam os irmãos que a autocomiseração é o lado oposto da extrema soberba, porque no final das contas o camarada só fala: coitadinho de mim, ai de mim, ninguém me vê, você está me vendo como um imundo. É porque ele está querendo atenção, ele está querendo ser reconhecido. E por que ele está falando isso? Considerai bem, e então falaremos: somos tratados como animais. Era como se de fato tanto Elifaz quanto Bildade, mais à frente Zofar, Eliú, fossem vistos como pessoas que não estavam raciocinando bem. Lembremos que eles foram convidados por Deus, talvez. Eles saíram dos seus lugares com o propósito de consolar a Jó, e não era isso que eles estavam fazendo, mas como animais irracionais, eles não estavam oferecendo amor, eles não estavam oferecendo consolo, eles não estavam demonstrando a bondade de um amigo que está vendo outro amigo numa situação ruim. É triste quando, ao invés de ajudar, nós queremos pontuar por que as pessoas estão passando por problemas, ao invés de consolar, de confortar, de estimular, de trazer uma palavra de benignidade. Nós queremos teologizar e refletir o porquê que a pessoa está passando por aquele sofrimento, e acabamos por afundar ainda mais a pessoa. De fato, era assim que eles eram tratados, ou assim que eles se sentiam, né? Bildade se sentia assim, porque de fato ele sabia que ele estava perdendo força em seus argumentos. Olha o que ele ainda fala lá no versículo de número 12, 16, do capítulo 18 ainda. Será faminto o seu vigor, e destruído está pronto o seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isto ficará. Caminhar para o rei dos terrores, morará na sua mesma tenda, e o que não lhe pertence espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortadas os seus ramos. Meu Deus, esse homem foi consolar, foi dizer boas palavras para talvez levar esperança, e parece aqui pelo texto que ele está amaldiçoando esses comentários, tanto de Elifaz quanto de Bildade, e nós vamos ver também ainda na aula que vem sobre a teologia de Zofar. Nós vamos ver que isso cansava Jó, e Jó que não queria buscar nos comentários de seus amigos, tanto é que ele vai responder no capítulo de número 19, e ele chega a usar de uma certa ironia e perplexo diante de tantas coisas que ele estava ouvindo. Ele vai projetar a sua confiança em Deus e clamar e acreditar que ele teria do alto alguém que poderia interceder por ele, alguém que poderia ser o seu advogado, alguém que ele poderia confiar e que poderia o justificar caso ele estivesse em pecado, já que ele já tinha reconhecido no capítulo de número 9 que ele era um pecador. Olha lá o que Jó vai dizer no capítulo de número 19. Respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não tem de vós vergonha de me injuriar? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vós quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar. Sim, e nas veredas pôs
trevas, ele está como alguém que está entrincheirado, um soldado numa trincheira, no meio do campo de batalha, estava num lugar, no meio do campo aberto ali, protegido, mas sendo afligido, bombardeado, atacado, alvejado de todos os lados. Ele foi atacado pelo diabo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, e agora ele estava sendo atacado também pelos seus amigos. Ele estava entrincheirado, ele só poderia sair daquela situação e ser resgatado, ele só poderia ser redimido, ele só poderia ver livre a tua alma, a tua vida, caso o general, o Senhor dos Exércitos, o comandante dele, daquele soldado entrincheirado, entrasse na batalha ou desse uma orientação, desse uma palavra que iria mudar todo o curso da história. Jó está perguntando: olha, vocês estão querendo se engrandecer contra mim? Por causa de que? Saibam que não é pelo meu pecado, não é pecado oculto, foi Deus que me colocou nessa situação, foi Ele que está me transtornando. Jó é alguém que está sofrendo, né? Olha, desde o capítulo de número 8, Bildade está falando: até quando tu falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele o lançou na mão da sua transgressão. Bildade estava acusando Jó de perverter a justiça de Deus, porque diante da defesa de Jó, que estava colocando que Deus tinha o colocado naquela situação, era como se quebrasse a forma de pensar de toda uma época, de toda uma região, porque Bildade acreditava que todo o universo era regido por essas leis morais, que Deus que criou o universo firmou ali essas leis e que o universo era regido por essas leis, mas que Deus não estava presente mais e que ele deixava o homem de acordo com as suas vontades e as consequências das suas vontades, e que por conta da quebra dessas leis morais é que Jó estava sofrendo. Ele está insistindo no pecado oculto, mas Jó está falando que por conta do próprio Deus que os transtornou e que ele está naquela situação. Jó reconhece que ele está nas mãos de Deus e que Deus permitiu que ele viesse a sofrer daquela forma. Olha o que ele vai dizer ainda no capítulo 19, do 21 até o 24, e depois o versículo tão conhecido que é o versículo de número 25. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele está falando: olha, a mão de Deus me tocou, vocês vieram aqui me consolar e estão de fato me acusando. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. De fato, o livro está aí, e nós aprendemos não só com o sofrimento, mas aprendemos com as palavras destes que foram considerados tolos amigos de Jó, para que nós também não venhamos a agir como eles. E como é fácil nós agirmos de uma forma tola como os amigos de Jó, de imaginarmos e limitarmos Deus e de questionarmos as pessoas em meio aos seus sofrimentos e suas angústias, apontando, colocando o dedo na ferida e dizendo que muitas das vezes é por causa do pecado que elas estão sofrendo, quando na verdade nós não entendemos o que Deus está fazendo com elas. Ainda que seja por conta do pecado, nós precisamos entender que enquanto há vida, há esperança, e que o nosso Deus, ele é um Deus perdoador e misericordioso. Jó então deposita a confiança dele totalmente em Deus. Os seus amigos não se compadeceram dele, mas ele vai buscar a compaixão na parte do Senhor. Então ele emite aquele discurso tão conhecido: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele entra num ambiente profético e agora ele vai falar acerca de um Messias que estava muito à frente do seu tempo. Ele crê que sim, que o seu Redentor, aquele que veio
aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou e está vivo, ele irá voltar. Sim, o nosso Senhor um dia, ele irá também, como ele se levantou na ressurreição, nós que com ele sofremos, com ele ressuscitaremos. Sim, ele se levantará e levantará todos aqueles que nele creem. É um símbolo da vitória em meio ao sofrimento, é um símbolo da conquista que nós temos, que foi nos entregue na cruz do Calvário por aquele que de fato é vitorioso, o nosso Senhor Jesus. Jó aqui então vai depositar a sua esperança no seu Redentor que vive. A palavra Redentor é Gaal, aparece como alguém que vai redimir, agir como um parente resgatador, alguém que vai reivindicar, resgatar para si o direito de ser um parente remidor. Eu me lembro de Boaz, que aparece no livro de Ruth, a Moabita, que era a nora de Noemi, sim, a amando de sua sogra. Ela vai se deitar, depois de trabalhar na seara, ela vai se deitar aos pés do dono da seara, que era Boaz, aquele que era também o parente remidor. Sim, esse homem então vai, depois de procurar o responsável que não quis assumir o compromisso, ele vai se tornar o parente mais próximo e ele vai redimir, ele vai remir, ele vai virar o parente remidor e vai tornar aquela mulher como a sua esposa. Eu acho lindo porque Ruth aparece como um símbolo da igreja e Boaz como um símbolo de Cristo, o parente remidor, aquele que nos redime da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo, da escravidão da morte. Sim, aquele que redime através de um pagamento. E Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós. Ele nos comprou, não foi com ouro e com prata, mas com o seu precioso sangue, e por conta disso ele pode nos deixar livre de toda a astuta cilada do maligno. Ainda em Provérbios 23:11, Salomão vai dizer bem assim: porque o seu Redentor é poderoso, ele pleiteará a causa deles contra ti. O mesmo salmista, vai dizer lá no Salmo de número 19:14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Jó só queria que o Senhor viesse se relacionar, conversar, trazer uma resposta para o seu sofrimento. Ele sabia que se Deus falasse com ele, ele não poderia responder, mas ele queria que as palavras que ele estava emitindo chegassem ao trono da graça do Deus dele. Olha lá, 1 João 2:1 ainda vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Sim, Jó acreditava no Redentor que vive, e diante dessas acusações de Bildade, que agora estava perdendo força e via que já estava sem argumentos, Bildade agora no capítulo de número 25, reconhecendo Jó que era um pecador e atribuindo a Jó até mesmo o fato de estar sofrendo, engrandecendo a Jó e clamando Jó, engrandecendo a Deus e clamando Jó por Deus para ser o seu Redentor, para ser o seu remidor. E Bildade agora muda a estratégia e começa a exaltar a Deus, e exaltando, mostrando a grandeza de Deus, ele tenta humilhar e rebaixar ainda mais a Jó, e tenta, sim, mesmo que de uma forma inconsciente, ele cria um grande abismo entre o Criador e a sua criatura, como se Deus não se relacionasse com os homens, como se Deus criasse o mundo, o universo e tudo aquilo que nele habita e deixasse lá para que cada um se virasse. Deus não se importa com os homens. Olha o que ele diz lá no capítulo de número 25, ele diz bem assim: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas, porventura tem um número as suas tropas, dos seus exércitos, e sobre quem não
não se levanta a sua luz. Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Sim, eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos teus olhos. E quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. A palavra tzadik aparece no hebraico como sendo uma referência para justo. O que é ser justo? É ser correto. É alguém que tem uma causa justa, é alguém que tem razão. As razões apresentadas por Jó quebravam, lançavam por terra a moralidade rígida do pensamento a qual Bildade está defendendo. Por isso ele vai mudar a estratégia. Ser justo, referindo-se a Deus, ser justo, ser correto na conduta e no caráter, né? Justificar, fazer parecer justo é o que o Senhor fez conosco por intermédio de Cristo Jesus. Ele nos justificou, ele nos fez parecer como ele, parecer justo, fazer alguém justo, promover a justiça e nos ensinar a viver na lei do amor, na lei de Cristo, cumprindo assim toda a lei, né? Declarar justo, vindicar a causa de alguém. Jó está suplicando para Deus, para que o seu Redentor que vive, ele viesse vindicar a sua causa, assim como nós também buscamos do Senhor, aquele que está sentado à destra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso intercessor, assim como nós temos também o auxílio do amado amigo Espírito Santo, que em Romanos 8 intercede por nós em nossas fraquezas. Ele sempre intercede com gemidos inexprimíveis. Para quê? Para vindicar a nossa causa diante de Deus, perante as acusações do inimigo, lembrando que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eis que também agora a minha testemunha está nos céus. Sim, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Veja bem, Jó está depositando a esperança dele no céu, sim, nas alturas, sim, o testemunho dele está nas mãos de Deus. Lá em Colossenses 2, 13, 14, ainda está escrito: quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Olha só, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que havia sim uma culpa, havia sim uma cédula de dívida contra nós, mas que Cristo cravou-a na cruz do Calvário. Jó está colocando e depositando a confiança e a esperança dele no céu, nas alturas, porque os homens contendem contra ele, mas Deus iria entrar na peleja por ele. Eu acho interessante é que Bildade, lá no capítulo de número 25, ali no finalzinho do versículo 6, ele vai falar que o homem é como um verme e o filho do homem que é um vermezinho. Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui, o texto é de Isaías, capítulo de número 41, se eu não me engano, o texto de Isaías, capítulo de número 41, o versículo é o de número 13, é isso mesmo? Vamos ler, acompanha aí, pega a tua Bíblia, olha lá, olha, é o 14, não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Olha, Isaías está falando, não temas tu, verme de Jacó, não tema povozinho de Israel. O povo de Israel era símbolo do povo de Deus. Olha, o povo de Israel que foi em toda a história considerado como o menor povo, como nós muitas das vezes somos considerados o povo mais insignificante,
o povo inferior, como um verme. Sabe o que eu acho lindo? Eu coloquei ali no Salmo 22. O Salmo 22, Davi está mostrando Cristo como sofredor. No Salmo 23, ele mostra Cristo como sendo aquele bom pastor que nos ajuda na caminhada dessa vida, e no Salmo 24, como o Rei da Glória. Mas no Salmo 22, Davi apresenta Jesus como servo sofredor. E lá no Salmo 22, versículo 6, é como se Cristo falasse. Davi dá a voz à palavra profética que o Senhor está emitindo, dizendo: eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Sim, assim como Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que quem olhasse para ele não iria ver nele formosura alguma, que ninguém deu crédito à pregação dele, assim o Salmo 22 vai falar do sofrimento de Cristo e que ele era desprezado mais do que todos os homens, assim ele também era como um verme. Veja, Jó foi acusado pelo seu amigo de ser o homem como um verme. Como ele seria um verme, Deus não iria o ver, mas Jesus falou em Isaías que Jacó, o povo de Jacó, símbolo do povo de Deus, era como um verme, mas que não era para temer, porque Deus era com ele. E o próprio Senhor Jesus, aqui no Salmo 22, ele se coloca como um verme. Havia um vermezinho lá em Israel, lá no Oriente, que geralmente dava sobre um pedaço de madeira. Esse vermezinho, quando ele era esmagado, saía dele um líquido precioso vermelho, que era usado para tintura de príncipes e de reis, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que nos faz filhos de Deus, o Rei criador de todas as coisas. Ele foi esmagado no madeiro como um verme, e pelo seu sangue ele agora nos veste de santidade e de vestes reais, vestes para nós entrarmos na boda do Cordeiro e do seu Deus. Olha que coisa linda! O Senhor Jesus se fez o menor de todos os homens, como um verme, foi esmagado e emitiu o seu líquido precioso, que era usado para fazer roupas para reis e príncipes. Isso é lindo! Esse é o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. A teologia de Bildade se compara ali a pensamentos como era o pensamento do deísmo lá no século XVI, se eu não me engano. O nosso comentarista colocou aqui, né, mais ou menos na época do século XVIII, o deísmo aparece forte, né, que era uma teoria que Deus criou o universo, mas não interferia mais, deixando o universo seguir seu curso dentre as leis morais que ele impôs, não interferindo nele, né? Essa teoria era uma teoria que se assimilava ao pensamento de Bildade de que Deus estava distante, mas nós cremos no teísmo, e o teísmo acredita que existe um criador só do universo e que surgiu em oposto ao deísmo, que creem que Deus ouve as orações e responde somente por milagres, né? Só responde pela sua palavra, que Deus tem um relacionamento, né, com o seu povo. Os cristãos são teístas, os judeus são teístas também, ou seja, Deus ele é um Deus relacional, ele dialoga com os teus servos, né? Ele falou com Adão na viração do dia, ele falou com Caim depois que Caim até mesmo tinha cometido o grande erro de matar o seu irmão, ele falou com Abraão e fez promessas mostrando que a descendência de Abraão seria maior do que o número das estrelas do céu e dos grãos de areia da praia, do mar, né? Ele falou com Manoá, pai de Sansão, dando instruções sobre o menino. Ele se manifestou a Daniel e a tantos dos profetas, se manifestou em teofania e de outras formas também. Ele falava com os teus servos, porque Deus ele se relaciona com o seu povo, e a Bíblia ainda diz que aqueles que cedo madrugam
o acharão e ele assim se mostrará aos seus. O nosso Deus então ele tem poder, como a Bildade coloca, porque ele coloca que Deus tem grande poder e por isso não iria se relacionar com um ser tão pequeno como o homem, mas não, o nosso Deus ele é onipotente, mas não é ausente, ele é presente, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, sabe também dos nossos sofrimentos, ele sabia e ele estava passando com Jó naquele sofrimento. Sim, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele estava com Jó e eu creio que ele também estará comigo e contigo. Eu acho lindo que Jesus falou lá em Mateus 28 que ele estaria conosco até a consumação dos séculos e que também falou em João 14 que ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não recebeu e não conhece, mas que habita em nós, está conosco sempre. Olha o que Romanos 4, 24, 25 Paulo vai dizer, apontando para Cristo e a sua obra redentora, também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ainda em Filipenses 3, 6 e 7, Paulo mesmo vai dizer, segundo o zelo, ou seja, segundo as obras, existe um zelo que não é bom, um zelo que é somente religioso, um zelo que é somente da tradição. Segundo o zelo, eu era perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Paulo era irrepreensível diante das leis humanas, diante da mera moral. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Paulo deixa tudo para seguir a Jesus. Então nós vamos ver aqui nessa lição, como nós estudamos, que Bildade acusa Jó de ser um pecador e que de fato ele era. Jó reconhece que era um pecador e ele busca em Deus, sim, o seu conforto, a sua justificação. Ele não podia se justificar pelos seus próprios méritos, né? Ele não podia ter obras nenhuma que justificassem a sua alma, a sua vida, mas ele precisava de um mediador, ele precisava de um remidor, alguém que viesse a intervir e interceder pela vida dele. Para a Bildade, a justificação não provém de Deus, mas das obras e dos méritos. Sim, Paulo refuta isso, como nós lemos lá no livro de Romanos. Vem tudo por Cristo, porque somente pelo sangue de Jesus é que nós nos tornamos justos, e isso é maravilhoso, a obra que o nosso Senhor fez. A conclusão, o pastor José Gonçalves diz que nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos até relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença, sim, a sua religiosidade, as suas tradições, a sua moralidade. Não crê na inocência de Jó e por isso atribui seu sofrimento à existência de pecado, um pecado oculto. Assim ele orienta Jó a viver de acordo com os ditames da tradição e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando ele quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Mas nós sabemos que há somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo feito homem, e Ele está sempre conosco. Sim, o nosso Salvador Jesus restaurou a aliança, religou-nos de novo a Deus, restaurando assim o nosso relacionamento com o nosso Senhor, e nós agora com ousadia pelo sangue de Jesus podemos entrar no Santo dos Santos e podemos ter acesso à sala do trono, podemos ter acesso ao Deus vivo, o Deus maravilhoso que sempre está conosco. Assim como Jó, em meio ao sofrimento, que o Senhor possa te lembrar que Deus é um Deus presente. Assim como Jó, em meio ao sofrimento, às dificuldades que você tem passado, que você possa lembrar que a tua vida está nas mãos do Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que Ele está permitindo o que você está vivendo, que toda a humanidade está vivendo diante dessa situação nova a qual todos fomos colocados.
tudo para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus em Cristo te abençoe, curta e compartilhe essa aula em todas as suas mídias sociais, seus grupos de WhatsApp, e assim possamos também fazer o reino de Deus crescer e promover a edificação dos nossos irmãos. Se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Tenha um bom final de semana.